Bom dia, galera, beleza? Estamos aí de novo, sexta-feira, como de costume. Pena que sexta-feira passada não nos vimos, né? Ou pelo menos não interagimos virtualmente falando. Tivemos aquele probleminha lá do ciclone, toda aquela loucura, e aí ficamos então para hoje. Mas como o tempo passa ligeiro, como o tempo passa rápido, estamos aí de novo, nessa sexta-feira gelada, mas um dia bonito e um dia especial, porque continuaremos falando mais um pouquinho sobre língua portuguesa aí, queridos. Então vamos nessa, tá? O mesmo esquema aquele que o prof já combinou com vocês. Eu vou explicando o conteúdo, vou mostrando a apresentação aí no slide, e aí qualquer dúvida vocês vão colocando lá para o prof no chat. À medida do possível, eu vou ali, dou uma olhadinha, respondo para vocês. Se alguma coisa passar, né, pela empolgação do momento, aquele intervalinho entre as duas aulas serve exatamente para o prof ir até ali, olhar aquilo que foi, né, passou despercebido, e aí eu trago para o início da segunda aula, a gente coloca no quadro aí, resolve e vai tirando as dúvidas de todo mundo aí. Beleza, queridos? Tudo certinho então? Bom dia para todos. Sextou, como de costume. Vamos lá, cobertorzinho aí, tapadinho, tudo, né, aconchegadinho no lar aí, mas atentos com a caneta na mão, caderninho, tudo bonitinho aí acompanhando o prof. Maravilha? Olha só, gente, nós vamos continuar o período simples, tá? Só para a gente fazer uma breve retomada. Na semana retrasada, a gente iniciou o período simples. Então, a gente teve a aula 1 e a aula 2 desse assunto chamado período simples, que é aquela parte do português, né, gente, que trabalha com as funções sintáticas das palavras. Então, a gente falou lá naquelas duas primeiras aulas sobre um geral sobre o período simples, né, o que é o período simples, quais são os elementos que a gente pode encontrar dentro de uma oração. A gente comentou que existem predicativos, existem objetos, existem adjuntos adverbiais. Então, são várias funções que a gente pode encontrar dentro de uma determinada oração, ou de uma sentença, como se diz também, né? E aí, naquela mesma ocasião, daquela semana retrasada, a gente começou a trabalhar especificamente o sujeito. E a gente comentou que o sujeito ele pode ser simples, pode ser composto, né? Pode ser um sujeito oculto ou desinencial, mas esses nomes todos, simples, composto, desinencial, oculto, são nomes dados, gente, a sujeitos que a gente sabe quem são. Os famosos sujeitos determinados. Então, aquela história, quando eu dou uma classificação para o sujeito, é porque eu já encontrei esse sujeito. Ou pelo menos eu sei quem é esse sujeito. Tanto que também a gente falou lá no finalzinho da última aula que existe a chance de o sujeito ser indeterminado. Um detalhe importante, né, povo? O sujeito indeterminado existe. Eu não estou dizendo que eu não tenho sujeito, eu somente não sei quem é. Mas o sujeito, ele existe e está de forma, né, indeterminada, porque algum motivo pode ter levado ao autor da frase fazer isso. Sei lá, ele não sabia realmente, ou então ele não quis informar para nós quem era o sujeito, talvez de repente nem nos interessasse quem fosse o sujeito. Então, por isso existe a chance de um sujeito ser indeterminado. Mas, repito uma coisa, gente, ele existe, tá? Então, não é uma oração sem sujeito, é uma oração com sujeito indeterminado. E por que, queridos, que eu estou chamando a atenção para esse último detalhe com mais ênfase? Porque essa primeira aula de hoje, gente, ela fala sobre a inexistência do sujeito. Então, significa dizer que agora nós vamos trabalhar com algumas orações que não apresentam sujeito. Então, não é aquilo que eu não sei quem é. Ah, não sei, está indefinida. Não, ele não existe, gente. Simplesmente foram criadas algumas regras que identificam a situação que a gente está vendo aqui, a inexistência do sujeito. Beleza? Então existem, só para a gente, né, fazer a retomada, orações que apresentam sujeito determinado, que é o sujeito que eu sei quem é, seja simples, composto ou oculto, mas eu sei quem é. Existem aquelas orações com sujeito indeterminado, que eu não sei quem é, por um motivo ou outro, mas ele existe, e aí, para os senhores e senhoritas, a inexistência do sujeito, ou seja, orações sem sujeito. Só que aqui, gente, tem um probleminha, tá? Alguns já devem conhecer essa história que eu vou contar, mas para aqueles que não conhecem, atenção especial, povo. Olha só o que eu vou dizer para vocês aí. Tem uma frase aqui dizendo que a impessoalidade, e a impessoalidade é isso, gente, é o fato de não ter sujeito. Sabe que aquele in da palavra impessoalidade é um prefixo, ele indica uma negação. Então, a impessoalidade é não ter a pessoalidade, quer dizer, não tem a pessoa, não tem o sujeito. Só que olha que bacana, a impessoalidade, gente, ela está associada ao valor semântico do verbo.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é todo verbo que é impessoal, ou seja, muitos verbos, na verdade a maioria, gente, dos verbos não é impessoal, ou seja, a maioria dos verbos tem sujeito, seja determinado ou indeterminado, mas tem sujeito, e mesmo aqueles verbos, gente, que a gramática pré-escolheu, vamos dizer assim, né, que ela pré-selecionou para que eles fossem os verbos impessoais, mesmo esses podem não ser impessoais. Então, o legal aqui, gente, não é trabalhar a decoreba do verbo. Ah, professor, quais são os verbos impessoais? Tal, 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 tal. Se vocês decorarem quais são os verbos impessoais, vocês podem cair nas pegadinhas das provas. Porque olha bem que eu coloquei, povo, depende do valor semântico. Então, não é porque o verbo está escrito ali que ele já vai ser um verbo impessoal. Ele tem que estar escrito naquela frase, mas ele tem que ter uma ideia, ele tem que ter um valor semântico que esteja associado a essa impessoalidade. Então, repito, povo, eu vou abrir para nós a famosa tabela dos verbos impessoais, aquela que tem os verbos que todo mundo, acredito eu, quase todo mundo já tenha visto esses caras, só que atenção especial, queridos, ao sentido deles. Então, olha só, para a gente começar bem essa manhã de sexta-feira. Aqui, gente, nessa coluna do verbo, vocês têm o haver, o fazer e os fenômenos da natureza. Ali nós temos incluído chover, ventar, garoar, anoitecer, esfriar, qualquer verbo, gente, que represente um fenômeno climático. Essas coisas que acontecem naturalmente, né? Chover, esfriar, entardecer, amanhecer, essas coisas assim. Então aqui, gente, nós temos a lista dos impessoais. Só de novo, não são impessoais sempre. Eles não são impessoais naturalmente. Porque olhem a outra coluna que fala do sentido, gente. A questão do valor semântico, né? Lembrando que semântica é a parte do português que trabalha com o significado da palavra. Então eu preciso entender o significado dela, o sentido dela, para realmente enquadrar nessa circunstância da impessoalidade. E aí olhem aquela velha história, povo. Como eu falei, muitos já devem conhecer, mas sempre é bom relembrar. Para aqueles que não conhecem, né, atenção especial, povo. O verbo haver, gente, eu vou falar para vocês uma das coisas que mais caem nos vestibulares, povo. O famosão, o verbo haver. E ele só é impessoal, ou seja, a oração em que ele aparece só não tem sujeito se ele estiver empregado como sinônimo, com o sentido de existir, ocorrer ou se estiver indicando o tempo. São 3 situações, tá? Quando eu pegar a frase, eu vou abrir para nós um trechinho que vai ilustrar isso aí. Eu vou abrir a frase, eu vou ler o trecho e vou ter que entender se haver tem sentido de existir, ou talvez de ocorrer, ou quem sabe, indicando o tempo. Se uma dessas 3 situações, povo, realmente for confirmada, esse verbo haver é impessoal, então ele está dentro das condições para que ele seja um verbo impessoal, e aí, claro, a oração não terá sujeito. Beleza? Ali para o verbo fazer também, a gente tem as suas condições. Vejam que o verbo fazer ele também pode ter sentido de tempo, ele pode indicar tempo. Até notem que eu destaquei aqui para nós, ó, que o haver e o fazer, os dois podem indicar tempo. Isso é uma coisa interessante, tá, queridos? Essa ideia do verbo haver e do verbo fazer, ambos indicarem tempo, já gerou muita questão em prova. Pedir para trocar um pelo outro, trocar o haver pelo fazer. Claro que tem que ser na indicação de tempo para que eles sejam possíveis, né, de serem trocados. Mas o verbo fazer também, ele pode ser usado para indicação de tempo e nessas condições ele é um verbo impessoal. Tá vendo aqui que eu coloquei o fazer como fenômenos? Isso aqui, gente, é quando acontecem aquelas situações tipo faz frio, fazia calor, né? Fez tal coisa, no sentido de clima, de tempo. Então, quando o verbo fazer, ele vier associado a um fenômeno climático, como eu falei para vocês do faz frio, do fazia calor, ou até mesmo do faz verão, faz inverno, ele é um verbo impessoal também, tá? Cuidado porque ele é impessoal nessas 2 situações, na indicação do tempo e associado aos fenômenos da natureza. Maravilha? E por falar em fenômenos da natureza, lá estão eles, né? Os famosos chover, nevar, anoitecer e tal. Só que aqui, gente, tem uma atenção também bastante especial, tá? Depois eu tenho uma atividade que a gente vai fazer, eu quero mostrar isso para vocês. Os fenômenos da natureza, gente, os verbos que indicam os fenômenos da natureza, eles só serão impessoais se eles estiverem no sentido denotativo. Sentido denotativo, só para relembrar aulas de semântica que a gente teve aí há algum tempo,
O sentido denotativo é o sentido real, tá? É aquele sentido verdadeiro. Então, se eu usar o verbo, por exemplo, chover, eu tenho que usar o chover com a ideia de chover mesmo, chover de chuva. E não chover de chover papel, chover coisas, entendeu? Porque a gente pode usar os verbos que indicam fenômenos da natureza, principalmente o chover, que é um cara mais clássico, no sentido conotativo. Eu posso fazer com que coisas chovam, entende? E não necessariamente a chuva chova. Então esse é o grande plano também para se cuidar, povo. Olhem bem a frase onde está o fenômeno da natureza, seja qualquer verbo, anoitecer, esfriar, qualquer verbo, mas notem se o autor, ele construiu, gente, aquela frase com um sentido realmente real, o sentido literal, o sentido de chover de chuva, de esfriar de frio mesmo, de anoitecer de noite, então essas coisas ali. Isso que é o sentido denotativo. Caso contrário, a gente pode pensar que o sentido seja conotativo. E aí vem uma pergunta que não quer calar, né, gente? Tá, professor, por que eu tenho que cuidar tudo isso? Ah, porque se eles não estiverem, gente, empregados nessas condições, que já foram pré-estabelecidas pela gramática, esses verbos não são impessoais. Sabe o que é mais louco? Eles passam a ter o sujeito, inclusive. Então, deu uma situação em que não havia sujeito, porque o verbo estava empregado dentro daquelas condições, eu posso passar, gente, para uma situação em que o verbo passa a ter sujeito. Ele acaba tendo o sujeito dele, que pode ser um sujeito simples, composto, ou qualquer uma classificação daqueles sujeitos determinados, entendeu? Então, esse é o grande plano da história, pô. O valor semântico, o sentido dele é importante para eu bater o martelo. Não, beleza, esse verbo ele é um verbo impessoal, ele está empregado numa oração que não tem sujeito, porque as condições que ele apresenta são essas que já foram definidas ali. Fechou? Beleza? Teoria, gente, é importante, mas o legal é a gente enxergar, né? Então, vamos pensar com o prof rapidinho aí, tá? Daqui a pouco eu vou até o chat ali, dar uma olhadinha se tem alguma pergunta até esse momento, mas eu quero mostrar primeiro a situação real ali, tá? Algo acontecendo. Olha só, o querido Lima Barreto escreveu a seguinte situação. Ele disse que havia quase 2 anos que eu comia na pensão da viúva Dias quando ela caiu doente. Queridos, até aquele ponto ali, ó, depois da palavra doente, é o primeiro período, tá? Ali onde termina o famoso period, o primeiro período está ali. Notem, gente, que esse primeiro período, que começa lá e termina ali na palavrinha doente, ele é composto por 3 orações. Sabe por que eu sei que esse período é composto por 3 orações? Porque eu tenho 3 verbos. Eu tenho o verbo havia, olha, atenção especial, o verbo havia. Depois eu tenho o verbo comia, que é um verbo da segunda oração. E depois eu tenho o verbo caiu, que é o verbo da terceira oração. Então, cada verbo, como a gente falou lá na primeira aula, corresponde a uma oração. Se dentro de um período eu passei por 3 verbos, é porque eu passei por 3 orações. Legal? Beleza? Então agora acompanha o prof, tá? A primeira oração desse período é essa, havia quase 2 anos. Por que, gente, que eu também sei que essa oração ela termina na palavra anos, no havia quase 2 anos, ela termina ali. Porque tá vendo aquele que ali? Aquele que está lá depois da palavra anos e antes do eu lá, aquele que é um conector, povo. Aquele que é a palavrinha que liga uma oração na outra. Então eu separo as orações exatamente na frente do que. Então a primeira oração de novo, havia quase 2 anos, corta, aí vem a segunda, que eu comia na pensão da viúva Dias. Essa é a segunda oração. Ah, professor, como é que tu sabe que a segunda oração ela termina lá na palavra Dias, o viúva Dias? Pelo mesmo motivo, gente. Tá vendo aquele quando ali? Aquele quando ali, gente, ele é um conector também. Ele está fazendo a ligação da segunda com a terceira oração. Então, quando ele fala quando ela caiu doente, é uma terceira oração. Então, esse período, repito, composto por 3 orações, tem as orações separadas uma da outra numa sequência normal ali, né? Pelo menos Lima Barreto não inverteu a ordem entre as orações, elas ficaram na ordem normal, na sequência direta. Bom, agora, queridos, vamos pensar com o prof. Qual é o verbo da primeira oração? Ou melhor perguntando, o verbo da primeira oração, gente, ele está dentro daquela tabela como um possível verbo impessoal? Está, porque o verbo havia é o nosso querido verbo haver. Então aí nós já ligamos um sinal de alerta. Talvez
Essa oração, foi mal aqui, essa oração talvez seja uma oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo dela é o verbo haver. Só que agora cabe a nós lembrarmos quais são as circunstâncias para que esse verbo haver seja realmente impessoal. O que nós vamos tentar fazer, gente? Tentar trocar o haver pelo existir, tentar trocar o haver pelo ocorrer, talvez seja sinônimo de um dos dois, ou tentar identificar uma indicação de tempo, porque talvez ele seja impessoal por isso. E é o que aconteceu. Todo mundo entende, né, povo, que quando Lima Barreto escreveu havia quase 2 anos, aquela expressão quase 2 anos que eu destaquei lá é uma indicação de tempo. Então notem que nós temos um verbo haver empregado em uma situação de indicação de tempo. Então fechou, queridos. Nós estamos exatamente perante aquela situação que já está pré-definida pela gramática. O verbo haver empregado com indicação de tempo. Tranquilo? Se vale a pena comentar, não custa, tá? Essa indicação de tempo, gente, é sempre tempo passado, tá? O verbo haver, ele sempre quando empregado com a ideia de tempo, ele remete a um tempo que já passou. É o famoso tempo transcorrido. Então, esses quase 2 anos é um tempo que já passou, entendeu? Claro, havia quase 2, quer dizer, talvez não fossem exatamente 2, mas quase 2, mas é um tempo que já ficou para trás, tá? Cuidado isso aí. Até vale a pena, deixa eu abrir um parênteses, vou fechar de novo para dar uma observação. Quando a gente usar o verbo haver, a gente indicando o tempo, como ele já indica um tempo passado, um tempo que já transcorreu, cai, gente, um problema de pleonasmo, de repetição viciosa, quando fala, por exemplo, há 2 anos atrás. Porque se é há 2 anos, é porque esses 2 anos já ficaram para trás. Então falar que, eu conheço aquela pessoa conheci, melhor dizendo, né, aquela pessoa há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás gera pleonasmo com a e com atrás, porque já é tempo passado. Então, fechando parênteses, uma pequena observação para evitar lá numa redação, alguma coisa, né, ou até mesmo uma questão de prova aí, evitar esse pleonasmo, essa repetição da mesma ideia, porque já foi falado que é para trás. Então, né, ou fala que conheceu aquela pessoa há 2 anos, conheci aquela pessoa há 3 anos, ou eu conheci aquela pessoa 2 anos atrás. Aí tira o a e deixa só a palavra atrás. Qualquer um dos dois serve. Só não vale usar os dois ao mesmo tempo. Fechou? Beleza? Então, maravilha. Só queria deixa eu fazer uma outra observação importante, já foi inúmeras vezes questões de prova. A gente comentou agora há pouco que o verbo haver indicando o tempo é impessoal, né? E que o verbo fazer indicando o tempo também é impessoal. Então, o que impede de eu trocar um pelo outro? Nada. Se eu tenho uma oração que não apresenta sujeito, porque o verbo haver foi empregado com a ideia de tempo, eu posso trocar pelo verbo fazer e continuar mantendo as mesmas circunstâncias. Tanto é que, olha aqui, eu coloquei para nós, gente, o havia quase 2 anos do Lima Barreto poderia ser construído como fazia quase 2 anos. Havia ou fazia, ambos impessoais, indicando o tempo. Sabe o que é mais legal, gente? Sabe o que é mais bacana? Que vocês viram que eu não coloquei o verbo no plural em momento algum? Nem eu, nem Lima Barreto, né? Lima Barreto usou o havia no singular. Eu, quando troquei o havia pelo fazia, eu também mantive esse verbo no singular. E sabe por quê, gente? Por uma regra de concordância verbal. Isso vai ser assunto futuro, né? A gente vai trabalhar concordância verbal, se Deus quiser, presencialmente, aí ainda, né, cara a cara, olhando um para o outro aí, tá? Mas por que eu mantive no singular tanto eu quanto Lima Barreto? Porque a concordância verbal, a gente diz que o verbo, ele só pode ir para o plural quando ele concordar com o sujeito dele. O plural do verbo está associado ao sujeito dele. Só que nós já não concluímos, gente, que essas orações simplesmente não têm sujeito. Então, como é que eu vou colocar um verbo no plural para concordar com alguém que nem sequer existe? Então, segundo as regras da concordância verbal, os verbos impessoais, todos eles, tá? Todos os verbos impessoais, eles não podem assumir a forma do plural, porque eles são verbos impessoais e não têm sujeito. O plural dependeria de um sujeito composto, de um sujeito plural, e isso não existe. Então, cuidado para não cair também naquela pegadinha, gente, de usar uma expressão no plural, que seriam 2 anos, e colocar faziam quase 2 anos. Não é faziam, é fazia, é singular mesmo, tá? Mesmo que fizesse
1 milhão de anos, 48 mil anos, sempre seria fazia e havia. Porque não é para colocar o verbo impessoal no plural, uma vez que não há concordância. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo em ordem até aqui? Maravilha. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisinha ali para a gente pensar, tá? Ali tá os bom dia, beleza e tal. Aí o som tá baixando para vocês ali, acho que melhorou, né, Cabelo? Que alguém botou ali que o som tá baixando e tal, mas acho que... Pessoal, se tiver algum probleminha com o som de novo, coloquem de novo ali que a gente ajusta, tá? Se o som não estiver legal, informem para nós ali no chat que a gente melhora lá, tá? Professor, qual é o sujeito em assistam o Coque Conecta de quarta-feira, irá ser bombástico? Esse assistam aí, gente, olha só que legal aí. O colega colocou ali o Gregório, né? Que está fazendo já uma chamada para o Coque Conecta da semana que vem. Quarta que vem nós temos um Coque Conecta, povo. Eu vou participar, alguns alunos foram convidados, vão participar também, já fica a dica, tá? Já fica aí a dica para quarta-feira que vem. Aí o Gregório, que é um dos integrantes desse próximo Coque Conecta, colocou essa frase. Assistam o Coque Conecta na quarta-feira. Esse assistam o Coque Conecta, povo, ele é um verbo no imperativo. Ele é um verbo que está indicando uma ordem, né? Um pedido para assistir. E aí, gente, orações que têm verbo no imperativo, elas têm um sujeito subentendido, um sujeito oculto. Ali no assistam seriam assistam vocês. Então ali nós temos um sujeito oculto ou um sujeito desinencial que é o vocês, para corresponder com aquele assistam ali. Valeu, Gregório. Valeu pela pergunta, para a gente, né, trazer essa curiosidade aí, e valeu já pela deixa aí do Coque Conecta da próxima quarta-feira aí. Beleza? O pessoal está dizendo que o som está normal, beleza, maravilha. Depois ali a Isabela fala, né? A Isabela perguntou, se eu mudar a ordem da frase, o eu não seria o sujeito? Essa pergunta é boa, Isabela. Deixa eu comentar isso contigo aí, tá? A Isabela, a gente questionou que se a gente invertesse a ordem da oração, da frase, aquele eu não passaria a ser sujeito. É que aquele eu, Isabela, e todos os colegas que estão nos assistindo também, ele é um sujeito da próxima oração, entendeu? Quando a gente cortar na frente do que, quando a gente separar uma oração da outra, daquele que para frente, quando começa a segunda oração, o sujeito é o eu. Porque esse eu ele é sujeito do verbo comia, entende? Porque quem comia na pensão da viúva Dias era eu. Então o eu é um sujeito determinado, um sujeito simples do verbo comia. Se eu quiser inverter a ordem da oração, Isabela, eu posso inverter, mas com os elementos que fazem parte daquela oração. Em vez de falar havia quase 2 anos, eu poderia dizer que quase 2 anos havia, ou quase havia 2 anos. Eu posso mexer nos elementos, mas os elementos que estão dentro daquela oração ali, entende? Então, por mais que eu inverta a ordem, quem faz parte da oração 2 não pode fazer parte da oração 1. Cada um no seu quadrado, como dizia lá a letra, né, ilustre do funk lá, beleza? A mesma coisa aqui, ó. Aproveitando a pergunta da Isabela. Aquele quando, gente, ele está iniciando a terceira oração. Então, ali do quando para frente, eu posso mexer como eu quiser. Só que aquela oração, ela tem os elementos dela. Tanto que aqui na última oração, quando fala quando ela caiu doente, quem caiu doente foi ela. Claro que esse ela remete à viúva Dias, né? Mas o sujeito é o ela. Só que o ela é o sujeito da terceira oração. Lá para aquele verbo que é o caiu. Então a pergunta da Isabela é muito interessante, tá? Cuidado isso, pô. Às vezes as orações estão com a ordem invertida entre elas. Mas tu tem que trabalhar dentro de cada uma das orações, com os elementos que fazem parte de cada uma delas. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É isso aí. Valeu, Isabela. Beleza. Queridos, deixa eu avançar um pouquinho mais e mostrar uma outra coisa, mais assim, ó, das melhores que tem, que é isso aqui, ó. Eu achei um outro trechinho do Lima Barreto em que ele fala que entre as duas havia muitos vestígios daqueles singulares costumes existentes e tudo mais e tal. Ali dali para frente não interessa tanto porque o foco principal é aquele havia. Queridos, vou fazer uma pergunta que não quer calar, mas já é óbvia, né? Esse verbo haver, povo, que foi empregado pelo Lima Barreto, Lima Barreto escolheu, vou escolher esse verbo aqui, o verbo haver. Esse verbo haver não é um daqueles suspeitos da impessoalidade? É, só que eu tenho que relembrar se ele realmente está nas condições que a gramática exige para que ele seja impessoal. E quais são as condições? Ser sinônimo do existir, ser sinônimo do ocorrer ou indicar tempo. E dessa vez eu não estou notando, gente, nenhuma indicação de tempo.
Então não é aquele caso que a gente viu agora há pouco do havia quase 2 anos. Mas vocês notaram que quando ele escreveu que havia muitos vestígios, dá para entender que havia seria o mesmo que existia? Então agora eu tenho um verbo impessoal novamente, só que claro, né, gente, com outra circunstância. Ele agora está empregado como sentido de existir. Então o que eu posso fazer para eu provar para mim mesmo que ele é um verbo impessoal? Eu vou substituir o havia pelo existia. E aí agora cuidado, agora atenção especial. Lima Barreto falou, entre as duas havia muitos vestígios daqueles singulares costumes. Quando eu for reescrever, povo, olha o que eu vou fazer. Que entre as duas existiam muitos vestígios daqueles singulares costumes. Aí vamos pensar rapidinho todos juntos aqui para entender o que aconteceu. Queridos, quando eu troquei o haver pelo existir, eu provei que o haver é impessoal. Então, quando eu voltar para o trecho original do Lima Barreto, lá naquela oração, entre as duas havia, não tem sujeito. Tanto que vocês viram que mesmo que vestígios esteja no plural, o Lima Barreto manteve o verbo havia no singular. Ele não falou que entre as duas haviam muitos vestígios. Por que não, gente? Porque falamos agora há pouco, o verbo impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não estabelece concordância, ele se mantém paradinho no singular. Ah, professor, mas então por que quando trocou o havia pelo existia, tu colocou existia no plural? Porque o existir não é impessoal, povo. Em nenhum momento a gramática diz que o verbo existir é um verbo impessoal. O verbo impessoal é o haver, quando for sinônimo de existir. Mas não significa dizer que o existir também é impessoal, entende? Então, olha só que louco, povo. Quando eu troquei o havia pelo existiam, eu provei que o havia é impessoal. Mas eu tive que pluralizar o verbo existiam, porque agora, gente, aquela palavra vestígios que a gente está vendo ali, que eu destaquei, é o sujeito simples, é o núcleo do sujeito simples desse verbo. O senhor está querendo me dizer que quando eu troco o haver pelo existir, eu descubro que o haver é impessoal, que aquela oração do haver não tem sujeito, mas essa outra oração que eu criei com o existir, essa tem sujeito? Exatamente, queridos. Eu sei que é muito louco isso, eu sei que é uma situação até praticamente inexplicável, porque por que verbos que são sinônimos, que dizem a mesma coisa, um é impessoal e o outro não é? Determinações, né, povo da gramática, infelizmente algumas coisas, elas são pré-definidas e a gente, né, como estudante da língua portuguesa, temos que conhecer essas armadilhas aí. Mas esse é o plano, povo. Ah, senhor, mas então, pera um pouquinho, tenho uma pergunta para ti. Aqueles vestígios lá no texto original do Lima Barreto não era sujeito? Não. Não, porque lá não tem sujeito. Lá está escrito havia. Agora, quando eu coloquei existiam, aí eu passei a ter sujeito, são os vestígios. Tá, mas então eu não entendi. Então, vestígios é sujeito para o existir, mas não é sujeito para o haver? Exatamente. Mas daí o prof colocou uma tabelinha aí, tá? Para deixar isso claro para vocês. Apesar de, repetindo, povo, isso é uma determinação, isso é uma convenção gramatical, então a gente vai ter que aceitar, né? Vamos dizer assim. Mas olha o que o prof colocou para nós, povo. Que o haver, ele não tem sujeito. Tá vendo o sujeito lá na tabela mais apagadinho ali? Uma fonte mais fraquinha? É para mostrar que o haver não tem sujeito. Mas olha que doido, povo. Ele vai ter um objeto direto. Então, aquela palavra vestígios que está lá no texto original do Lima Barreto, ela é um objeto direto naquela oração. Ela não é o sujeito. Aí, repito, por isso que o verbo haver, ele não concordou com a palavra vestígios. Por isso que é errado, queridos, falar haviam muitos vestígios. Que a gente estaria concordando com o objeto. E a regra, povo, da concordância é bem clara. Ela diz que o verbo ele concorda com o sujeito e não com o objeto. Então, segundo as regras, aquela palavra vestígios é um objeto direto para o verbo havia não tem sujeito e ele fica no singular bonitinho. Mas olha que louco, quando eu troco o haver pelo existir, e um detalhe, povo, o ocorrer é a mesma coisa, tá? Se eu notar que o verbo haver é sinônimo de ocorrer, acontece a mesma coisa. Olha lá que legal, ó. O existir e o ocorrer tem sujeito. E aí, olha ali onde está escrito objeto direto, o prof colocou de novo com a fonte mais fraquinha.
aquilo ali significa que não existe objeto direto. Só então existe uma troca de funções, existe uma dança sintática. Pode ser esse nome bonito aí, uma dança sintática, ou seja, o verbo haver não tem sujeito, mas tem objeto. O existir e ocorrer, ao contrário, eles têm um sujeito e não têm um objeto. E sabe o que é mais maluco de todos, queridos? É que uma coisa é o contrário da outra. Aquilo que é o objeto direto para o haver, passa a ser o sujeito para o existir e para o ocorrer. E se eu fizer a troca contrária, aquilo que é sujeito do existir e do ocorrer, passa a ser o objeto direto do haver. Então aí tem uma coisa importante, tá bom? Ou seja, na prova da UFSC, inclusive. Quando eu troco um pelo outro, eu tenho que cuidar a concordância, porque eu preciso pluralizar o verbo caso ele passe a ter um sujeito plural, como é o caso lá da palavra vestígios. Então eu falo havia vestígios, mas eu falo existiam vestígios. Então tem um ajuste de concordância e tem também, gente, uma alteração sintática. Uma oração que não tinha sujeito, mas tinha objeto direto, passa a não ter mais o objeto direto e passa a ter o sujeito. Então, isso é uma coisa... Mas olha, povo, para uma manhã de sexta-feira, meu senhor, é uma das melhores informações que a gente poderia receber nesse momento aí. Beleza? Maravilha? Tudo em ordem? Guardem isso com carinho, povo. Trocou um pelo outro, estabelece a concordância, ajusta a concordância se necessário e cuidado à troca da função sintática. Fechou? Deixa eu dar uma olhadinha ali, ver se tem alguma coisinha para nós ali, tá? Vamos ver ali, tudo bem. Prof, tem casos em que isso não ocorre, ter sujeito em um e ser impessoal em outro? A Emily fez uma pergunta ali. Emily, querida, muito bom conversar contigo, pelo menos virtualmente aí, né? Saudades. Emily, assim, ó, pode acontecer sim, tá? Eu posso ter um período composto, acho que foi isso que você perguntou, tá? Se não for esse, tu coloca ali no chat de novo. Mas eu posso ter um período composto com 2, 3, 4 orações e uma não ter sujeito, a outra ter. Eu posso ter uma oração dentro do período composto com um sujeito determinado, outra com sujeito indeterminado, outra com sujeito inexistente. Isso, tranquilo, tá? O que não pode acontecer é uma mesma oração ter 2 classificações para o sujeito. Mas acredito que isso a gente, né, entenda. Então, quer dizer, dentro de um período composto formado por, sei lá, 3, 4, 5 orações, cada oração tem a sua classificação do seu sujeito. Seja inexistente, seja indeterminado, ou seja simples, composto, oculto, o que seja. Beleza, Emily? É isso aí? Então tá, beleza. Se não for, tu, né, coloca ali para nós ali que eu respondo de novo ali, tá? Saudades mesmo. Beleza, queridos? Então, voltando aí, tá? Eu tenho mais um trechinho do Lima Barreto para mostrar mais uma coisinha para vocês e para a gente pensar um pouquinho de novo aí, tá? Ali ele escreveu, anoitecia, ainda havia cigarras retardatárias a tagarelar dentro da melancolia e tudo mais e tal. Notem, queridos, o primeiro período. O primeiro período do Lima Barreto é apenas anoitecia, ponto. Viu que ele construiu, gente, um período com um verbo só? Ah, mas isso é possível, um período inteiro ser apenas um verbo? Porque primeiro, né, povo, é um período simples. Porque só tem um verbo, é porque só tem uma oração. Então, esse período é um período simples, diferente daquele trecho lá anterior, que tinha um período composto com 3 orações. Esse é um período simples com uma oração só. E essa oração, que é o anoitecia, ela é assim, povo, por um detalhe interessantíssimo que eu vou comentar contigo agora. O anoitecia que Lima Barreto usou é um fenômeno da natureza. E sabe o que é mais bacana? Ele está no sentido denotativo. Ou seja, quando ele escreveu anoitecia, é porque realmente anoitecia. É o sentido real do verbo anoitecer, entende? Então eu tenho ali um fenômeno da natureza empregado no sentido denotativo, que é o sentido real. O que isso nos leva a acreditar de novo, queridos? Que eu não tenho sujeito. Lembra da tabela dos verbos impessoais? Os fenômenos da natureza serão verbos impessoais quando estiverem empregados no sentido denotativo, quando eles não indicarem, né, uma coisa conotativa. É real, povo. Então, aquele anoitecia está no sentido real. Então, a oração ela não tem sujeito. E sabe o que é uma coisa mais interessante, povo? Que depois a gente até vai comentar isso mais adiante. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, esses verbos no sentido denotativo, que são os impessoais, eles também são chamados de intransitivos. Eles não têm objeto.
Então, por que aquele período simples que a gente está vendo ali, ele é composto só pelo verbo anoitecia? Porque o verbo não tem sujeito e não tem objeto. Então, quer dizer, a oração ela é pequena mesmo, sabe? Ela tem poucos elementos. A partir do momento que o sujeito não existe, pelo caso da impessoalidade, e que também não existe objetos, porque segundo eles os verbos que indicam fenômenos são verbos intransitivos. A gente vai trabalhar isso melhor depois, tá? Essa questão de ser transitivo, intransitivo, tem para a segunda aula agora de hoje ainda aí. Maravilha? Então tá ali, povo, uma oração sem sujeito novamente, com verbo impessoal, indicando fenômeno da natureza. Reforço, queridos, no sentido denotativo, no sentido real. Quando eu leio anoitecia, eu entendo que realmente é a questão associada à ideia da noite. Fechou? Olha ali que legal, ó. Ainda havia cigarras retardatárias. Tá vendo que Lima Barreto colocou o havia no singular? Mesmo que cigarras esteja no plural? Por quê, gente? Porque havia cigarras é o mesmo que existiam cigarras. Eu posso trocar o haver pelo existir e reforçar tudo o que eu falei até agora. O haver, gente, se é sinônimo do existir, não tem sujeito, mas tem objeto. Então, cigarras retardatárias é um objeto direto para o havia lá do Lima Barreto? Fechou? Mas se eu, Ricardinho, quisesse construir essa oração com outro verbo, eu podia trocar o havia pelo existia, sinônimo, mas as cigarras passariam a ser o sujeito, não mais um objeto, mas o sujeito, e aí eu teria que fazer a concordância. E aí eu diria que ainda existiam cigarras retardatárias. Fechou? Tudo maravilha? Tudo em dia? Chatzinho, vamos ver lá? Beleza? Aí o som, pessoal, melhorou o som, maravilha. Beleza. Qualquer coisa, vamos anunciando ali que a gente vai, né? A parte técnica vai nos ajudando aí. Beleza, queridões? Tudo em ordem, então? Então, para fechar a primeira aula, atividade. Acompanha o prof lá. Canetinha na mão, lápis, sei lá o que tem na mão, papel, que seja aí, ou a tecnologia nas suas mãos, ajuda o prof a fazer essa atividade. Olhem só, gente, que pergunta sem vergonha. Que perguntinha safada. A pergunta é o seguinte, para a gente analisar esse fragmento, que eu trouxe aí de um livro, de uma obra qualquer aí, né, e faço a seguinte pergunta. Olha comigo. A forma verbal em destaque poderia ser flexionada no plural? Gente, uma pergunta como essa faz um aluno olhar direto para o verbo. Eu, se fosse aluno no dia da prova, fazendo o meu concurso, gente, quando ele falou a forma verbal em destaque, eu vou botar o meu olho direto nessa forma verbal em destaque. E a forma verbal em destaque é o verbo chover-se. Aí o que acontece, povo? A pergunta ela é sem vergonha porque ela quer saber se esse verbo pode ser para o plural. Sabe o que o aluno, povo, na hora pensa? Sabe o que vem à cabeça do cara na hora? Ele pensa assim, cara, o verbo chover indica um fenômeno da natureza. Se ele está perguntando se esse verbo pode ir para o plural, eu já vou pensar que não. E por que não? Porque se ele é um fenômeno da natureza, ele é um verbo impessoal. Porque eu me lembro da tabela, é o haver, o fazer e os fenômenos. E o chover é um fenômeno. Então essa pergunta é muito simples. É claro que ele não poderia ser flexionado no plural, porque ele é um verbo que indica fenômenos, e fenômeno é um verbo impessoal, então não pode, não tem sujeito. Queridos, não esqueçam da parte semântica, povo. Tem que pegar esse fragmento para ver se o chover está no sentido denotativo, real, aí eu não poderia realmente flexionar, porque não teria sujeito, ou no sentido conotativo, povo. Então não vai agir por impulso, entendeu? Eu posso colocar o verbo no plural? Qual verbo? Chover. Não, não pode. Por quê? Chover é fenômeno da natureza. Isso é impessoal, não pode. Tá, mas tu leu a frase? Tu leu o contexto? Tu entendeu o sentido real ou não real? Então acompanha com o prof. Escorei-me no poste junto da carrocinha e enfiei na boca, de uma só vez, o maior punhado de pipocas. Até aí tudo bem, tá? Olha agora. Engasguei-me e tentei segurar a tosse para que não chovesse mais pipoca para todo lado. Queridos, pipoca chove no sentido denotativo da coisa. Por acaso algum dia desses já viram uma chuva de pipoca real assim? Começou a fechar o tempo, escurecer e tal, de repente quando começou a chover era pipoca? Por favor, né, pelo amor de Deus. Então tu está vendo que a pessoa que escreveu isso não usou o verbo chover com a ideia da chuva, literalmente falando. Então o verbo chover está no sentido
conotativo. E a tabela, povo, é muito clara. Ela diz que um fenômeno da natureza, um verbo que indica o fenômeno, só é impessoal, só não poderia ser plural se ele tivesse um sentido denotativo. E nós temos um sentido conotativo. Olha que bacana, povo. Eu poderia pensar, então, que pipoca é o sujeito. Senhor, pipoca é o sujeito? Claro, queridos. Porque como o verbo não está empregado no sentido real, a gente tem um sujeito. Claro que uma ideia conotativa, porque pipoca não chove, literalmente falando, mas tu está vendo que o chover está no sentido de espalhar para todos os lados, de voar pipoca para todos os lados. Então é o chover com essa conotação, entende? Então por isso que a pipoca passa a ser o sujeito. E olha que bacana, se a pessoa, em vez de escrever pipoca, tivesse escrito, gente, pipocas, o trecho ficaria assim, ó. Engasguei-me e tentei segurar a tosse para que não chovessem mais pipocas. Ou até como a colega Isabela falou agora há pouco ali, eu poderia inverter a ordem dentro da oração e falar o seguinte, engasguei-me e tentei segurar a tosse para que mais pipocas não chovessem para todo lado. Eu poderia trazer o sujeito para frente do verbo, porque aqui o sujeito está depois do verbo, né? Aqui a ordem direta está invertida. Aquela palavra pipoca, que representa o núcleo do sujeito, ela está depois do verbo. Então houve uma troca da ordem direta. Eu poderia reestabelecer a ordem direta e colocar o sujeito de volta no lugar dele. E aí, como eu já falei para vocês, engasguei-me é a primeira oração. Então, deixa ali. A segunda é aquela, tentei segurar a tosse. Essa é a segunda oração. Aí vem a terceira, que segundo esse trecho está na ordem invertida, para que não chovesse mais pipoca. Ou eu poderia colocar, para que mais pipoca não chovesse. E aí, repito, colocando pipocas no plural, o verbo assume a forma do plural. Então, queridos, respondendo à pergunta, a forma verbal em destaque poderia ser flexionada no plural? Poderia. Então, se fosse uma questão aberta, uma discursiva, numa prova, a gente colocaria um sim, que poderia, e a explicação seria qual? Poderia, uma vez que o verbo chovesse, está empregado no sentido conotativo, e a palavra pipoca representa o seu sujeito. Se o sujeito for pluralizado, o verbo também será pluralizado. Essa seria o nosso raciocínio sobre a questão. Fechou? Beleza? Tranquilos? Depois eu olho se tiver alguma perguntinha, a gente vai lá. E eu tenho uma segunda questão para fechar essa primeira aula, povo. Já estamos no nosso horáriozinho aí, tá? A questão é a seguinte, presta atenção. Classifique os sujeitos dos verbos em evidência no fragmento abaixo. Jovens, aqui tem que cuidar, sabe por quê? Porque tu tem um trecho, tá? Um texto. Então, o verbo, ele tem que ser identificado dentro da sua respectiva oração. Não vai olhar assim, sabe, de maneira ampla e começar a catar sujeitos assim de qualquer maneira, pô. Tem que saber separar as orações. Porque quando eu separo uma oração da outra, eu trabalho apenas ali dentro, entende? Então, para eu descobrir o sujeito de um verbo, eu tenho que primeiro delimitar qual é a oração onde ele está. E aí, ali dentro, procurar o sujeito. Tranquilo? Então, olha só. Classificar o sujeito no sentido do verbo apresentou, que é o primeiro que está destacado. Depois, o sujeito do verbo informaram e depois o do verbo havia. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer para ti uma pergunta. O verbo apresentar está naquela tabela dos possíveis impessoais? Apresentar não está naquela tabela. Então, o verbo apresentar, povo, ou ele tem um sujeito determinado ou um sujeito indeterminado. Inexistente, não. Que tem sujeito, tem. Que ele não é um verbo impessoal. Nunca será, inclusive, né? Está vendo o verbo informar? O informar, a gente está na tabela dos impessoais? Em momento algum eu enxerguei o verbo informar naquela tabela, povo. Então, quer dizer, também o verbo informar ou tem um sujeito determinado ou indeterminado. Inexistente não é. Agora a pergunta é, o verbo haver, ele está na tabela? Está na tabela, só daí cuidado. Não é porque ele está lá na tabela dos impessoais que ele já é um verbo impessoal. Tem que analisar o contexto para ver qual é o sentido dele, para ver se ele está empregado realmente como um verbo impessoal. Mas que esse último é suspeito, ele é. Os outros não, povo, os outros não são impessoais nunca. Então agora acompanha o prof. Mas presta bem atenção para fechar a primeira aula.
A secretária atendeu um senhor que se apresentou como grande amigo do diretor da empresa. Olha lá o primeiro período, povo, ó. Olha o pontinho depois da palavra empresa, ponto, ali é o primeiro período, beleza? Nós temos o verbo atendeu, que não está destacado, e temos o verbo apresentou, que é o destacado. Então tem duas orações. Onde que nós separamos as orações, gente? Lá no conector. Tá vendo aquele quezinho? O prof passou um tracinho lá, ó. Então qual é a primeira oração? A secretária atendeu um senhor. Essa é a primeira oração. E o sujeito dela é a secretária. Porque quem atendeu um senhor foi ela, a secretária. Então, para a primeira oração, o sujeito é a secretária. Sujeito simples, determinado, legal. Só que a segunda oração fala que se apresentou como grande amigo do diretor da empresa. Pergunta simples, povo. Quem é que se apresentou como grande amigo do diretor da empresa? Ah, um senhor. Tá, mas um senhor está na oração anterior, povo. Não esqueçam que aquele que vocês estão vendo ali, ele é um pronome que está buscando o senhor da oração anterior e está representando o senhor lá dentro. Tudo bem que pelo contexto, eu sei que quem se apresentou como grande amigo foi esse senhor. Mas gramaticalmente, jovens, quem é o sujeito do verbo apresentou? O que? O pronome relativo o que? Ele está representando o senhor. Então ele assume o papel do sujeito, entende? Claro, é um sujeito simples, é um sujeito determinado, representado por um pronome relativo, que remete ao senhor. Só não vai cair na pegadinha por falar que o sujeito, o verbo que se apresentou é um senhor. Não. É que é um pronome que retoma o senhor. Beleza? Boa dica para pensar. Pô. Olha agora, a secretária atendeu um senhor que se apresentou como grande amigo do diretor da empresa. Agora vem a parte importante. Ela, a secretária, ficou bastante desconfiada, pois não lhe informaram nada sobre aquele homem. Tá, mas não lhe informaram nada quem? Quem que não informaram nada para ela? Pô? Vocês notaram que em nenhum momento eu poderia procurar um eles ou procurar um elas e saber quem é? Vocês viram que a pessoa que escreveu esse trecho colocou isso de forma indeterminada? Então, o sujeito dessa oração do verbo informar é um sujeito indeterminado. Ou seja, ela, a secretária, ficou bastante desconfiada, pois não lhe informaram. Tá, mas quem? Sei, não interessa quem, não vem ao caso quem. Ninguém, no sentido indefinido da coisa. Por isso que aqui nós temos um sujeito indeterminado. Beleza? Terceira pessoa do plural, sem qualquer referência em algum momento do texto. Isso é ser indeterminado. E aí, para fechar, não lhe informaram nada sobre aquele homem, nem havia qualquer recado na sua agenda. Ah, senhor, o sujeito da última é o recado, né? Não, porque nem havia é o mesmo que nem existia. Então, a última oração não tem sujeito. A palavra recado é um objeto direto para o verbo havia. A não ser que tivesse escrito que nem existia qualquer recado. Aí o sujeito seria o recado, aí eu teria um sujeito simples determinado. Mas nessas condições o sujeito é inexistente, não temos sujeito. Então nós temos um sujeito simples para o primeiro, representado pelo pronome relativo que, um sujeito indeterminado para o segundo e um sujeito inexistente para o terceiro. Fechou, jovens? Aí está então o roteirinho de estudos, PV1000, PV500, questões do livro, sugestões do COC 1000 e a lista de tarefas no estudos. Fechou? Intervalinho, tomar uma aguinha, já voltamos, queridos. Um abraço aí.